Diego Amorim segue com a gente aqui hoje para falar dessa confusão generalizada. Aliás, abrimos o Nova Manhã hoje falando exatamente desse tema lá no Conselho de Ética, o Diego, e que acabou arquivando também o processo de cassação do mandato do deputado José Janones, né, no caso de denúncia de rachadinha. Mas que coisa, hein, Diego? Nonato, é o tipo de coisa que chega pra gente mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que a gente não tenha afinidade com a política, não goste de acompanhar o noticiário político, essas cenas chegaram pra todos nós ontem de alguma maneira. Eu sinto vergonha, até fazendo uma comparação com o que a gente mostrou agora há pouco do vereador César Maia, flagrado no banheiro ali durante a sessão no Rio de Janeiro, eu sinto mais vergonha do que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados aqui em Brasília do que do coitado do vereador César Maia, que esqueceu de desligar a câmera na hora do home office ali enquanto ele estava ao banheiro. E a gente não pode de forma alguma se acostumar com o que aconteceu ontem. Ah, mas a política é um teatro, a política é um circo. A gente não pode repetir isso porque a coisa está escalando. Daqui a pouco é isso mesmo, coloca um ringue ali na Câmara dos Deputados, esquece aquela bancada ali, aquelas cadeiras e bota os deputados para brigarem. A coisa está escalando demais e a gente não pode nem minimizar, nem relativizar, nem encarar isso com muita normalidade e naturalidade, por mais que isso tenha virado frequente, infelizmente, aqui no nosso parlamento. E também não importa se eu, Diego, se você, ouvinte, é a favor de um deputado, gosta mais de outro deputado, porque isso acaba contaminando a nossa visão de um fato que é absolutamente reprovável sob qualquer espectro político ideológico. Eu tenho um amigo que toda vez que a gente vê um fato como esse de ontem, Nonato e Michele, a gente fala que é até um meme nosso já. A gente troca mensagem e coloca assim, tá tudo errado. Tipo, tá tudo errado. E nessa história de ontem, durante o Conselho de Ética aqui da Câmara, é mais um exemplo de que está tudo errado. Eu vou trazer aqui 5 pontos de coisas que estão erradas nessa situação que a gente viu ontem de deputados brigando, trocando xingamentos, empurrões, quase saindo na porrada, literalmente ali nos corredores da Câmara dos Deputados. Primeiro ponto, vamos partir do princípio de que não tem ninguém ingênuo aqui. A política ela é feita de momentos muito acalorados, é assim mesmo. A política tem discussões, a política tem trocas de ideias. Mas aquilo que a gente está vendo ontem ali, que a gente viu ontem na Câmara dos Deputados em Brasília, que você está vendo aí, que acompanha agora a gente pelo YouTube do Jornalismo da Nova Brasil, isso não é política. Isso está tudo contaminado por essa política virtual que a gente está vivendo agora, em que o corte nas redes sociais é o novo horário eleitoral. Vale o corte que o bonitão do deputado vai fazer e vai colocar nas redes sociais para garantir o engajamento dele. E o engajamento vai garantir voto. E o voto vai garantir a permanência dele no poder. É isso, é uma estratégia. É uma estratégia midiática virtual voltada para esse mundo de redes sociais. A política se transformou nisso para muita gente. Isso é deplorável. Tanto é que esse assunto foi lá para os TTs, para os Trend Topics, o assunto mais comentado ontem no Brasil, nas redes sociais. E aí as pessoas vibram. É isso, Nicolas, vai para cima do Janones. Aí os outros, é isso, Janones, não deixa barato, vai para cima do Nicolas. E vira um grande teatro, isso aqui vira Coliseu. A gente volta lá para o tempo, para a era, em que ficava todo mundo assistindo pão e circo, um bando de gente sendo jogada aos leões. Isso aí são os novos leões que a gente tem. E que a gente fica vibrando. E muitas vezes nós, imprensa, também temos que tomar cuidado. Por isso que o jornalismo com Borogodó da Nova Brasil, ele é realmente diferenciado. Porque isso dá audiência, minha gente. Isso dá clique. É uma maravilha para um veículo de comunicação. Olha, Janones bate boca, treta no Congresso Nacional, a grande confusão na Câmara, clique para saber mais, entenda a treta, veja aqui. E a gente está só alimentando essa loucura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma indignação seletiva com uma coisa que é muito comum em Brasília, historicamente, que é a rachadinha, e que a gente não pode encarar com naturalidade também. Da mesma forma que a gente não encara com naturalidade uma confusão dessa, de bate-boca, de briga, a gente não pode encarar a rachadinha. E sabe por que eles encaram com naturalidade? Porque a gente escuta muito aqui em Brasília que rachadinha todo mundo faz. Que em todo gabinete de deputado e senador
tem rachadinha. O pessoal fala assim, generalizando mesmo. O que é rachadinha? Eu contrato você para trabalhar no meu gabinete, o seu salário vai ser de 7 mil, só que você vai me devolver 4 mil, então o seu salário real vai ser de 3 mil. E pro brasileiro médio, para você, que não somos políticos, entendermos que o deputado Guilherme Boulos, relator desse caso, entre outros motivos, votou pela absolvição do André Janones, porque o fato investigado é anterior ao atual mandato, é muito difícil, gente. Veja, os fatos surgiram em 2022, são referentes ao mandato anterior do André Janones, mas ele já estava na Câmara dos Deputados como deputado. Ele foi reeleito, e aí o argumento é de que os fatos não são do atual mandato? É uma loucura, é como se alguém, isso já acontece, essa é a legislação atual, tá? É isso mesmo. Se o cidadão mata alguém em 2019 e ele é eleito em 2020, o Conselho de Ética pode absolvê-lo, mesmo que o fato venha à tona em 2020. Porque vão dizer, não, ele matou alguém em 2019, um ano antes, ele não era deputado ainda. Então isso não tem nada a ver com o atual mandato, então o Conselho de Ética não pode julgar. Isso é uma loucura. Quem tanto criticou a rachadinha da família Bolsonaro nos últimos anos, ontem estava passando pano para rachadinha de gente do seu grupo político. Isso está errado. Terceiro ponto, Pablo Marçal participando da sessão e filmando tudo com broche da Câmara dos Deputados e circulando livremente na Câmara. Como é que o Pablo Marçal surgiu ali, gente? Esse coach pré-candidato do PRTB à prefeitura da maior cidade do país. Mas tente você, Michele, entrar na Câmara dos Deputados hoje como jornalista para acompanhar uma sessão, para ver se você não vai ser barrada. Só entra no Congresso Nacional com credenciamento fixo aqui, provisório, jornalista, tem todo um procedimento, assinatura, documento para lá, documento para cá. Se você é visitante, vai visitar o Congresso Nacional, tem que ter horário. Você não consegue entrar no plenário durante a votação para ver o que está acontecendo. Como é que o Pablo Marçal estava dentro dessa sessão com um brochezinho de deputado, filmando tudo como se fosse um grande espetáculo? O quarto ponto que está errado, Guilherme Boulos, relator desse caso no Conselho de Ética, que foi para cima do Pablo Marçal. Ali, minha gente, me perdoem, o deputado Guilherme Boulos não estava como pré-candidato à cidade de São Paulo, à prefeitura da cidade de São Paulo, ele estava ali como deputado federal, relatando um caso concreto. E aí ele vai para cima do Pablo Marçal, eu quero te enfrentar nos debates, não venda a sua candidatura para o Ricardo Nunes. Veja, eu não estou entrando aqui no mérito da discussão, do que o Guilherme Boulos falou, deixou de falar. É que ali não era momento para se fazer pré-campanha à prefeitura da cidade de São Paulo. Ali ele está como deputado federal e é um conselho de ética que estava analisando o caso do André Janones. Por fim, policiais legislativos, pagos com o nosso salário de contribuinte, tendo que ficar segurando marmanjo, homem, deputado federal, dizendo que vai se pegar do lado de fora. Esses caras se acham valentões demais. Ah, mas ninguém tem sangue de barata, mas eu não vou aceitar e não vou levar desaforo para casa. Como se isso fosse uma coisa positiva. Crianças que estão no carro agora ouvindo a Nova Brasil. Isso aí é descontrole. É falta de preparo emocional. É gente frouxa, é gente fraca, que não sabe fazer política e fica fingindo que está brigando para garantir corte eleitoral nas redes sociais. Num país sério, Nonato e Michele, todos esses estariam hoje afastados de suas funções, pelo menos punidos temporariamente, porque se você briga durante um jogo de futebol, você recebe um cartão amarelo e um vermelho. Se você briga na escola, você leva a suspensão da coordenadora da escola. E os bonitões brigando na Câmara dos Deputados, no Parlamento Brasileiro, e durante o dia continuando postando como se fosse uma coisa maravilhosa. Depois, para finalizar, me desculpem que hoje eu estou exaltado com essa história, para finalizar mesmo. E depois eles ficam falando de discurso de ódio. Depois ficam falando de democracia, depois ficam falando de que como que uma família não vai brigar na hora do almoço por causa de política? Como que as pessoas não vão se matar nas ruas por causa de Lula e Bolsonaro, se elas ligam a televisão e veem os bonitões valentões, metidos a valentões a deputados federais, brigando na Câmara dos Deputados em Brasília? É inacreditável. É inacreditável. Michele Nonato, é esse o meu desabafo de hoje. E com toda razão, e acho que é o desabafo que todo mundo está fazendo nessa manhã, né? Depois das cenas complexas
e terríveis que nós vimos ontem. E é ano de eleição, vamos combinar que é ano de eleição, então sempre a gente tem a oportunidade, apesar de não ser eleição para deputado federal, tem a oportunidade de olhar ali os cidadãos que estão concorrendo às prefeituras locais e tentar pelo menos excluir, sabe, assim, aqueles mais exaltados, ou voltados à violência, que não tem o discurso, né, que seria o cerne da política, é você dialogar, é você trazer ideias, e não foi o caso ontem em nenhuma hipótese. Obrigado, Diego, até amanhã. Amanhã a gente canta no resumo musical para dar uma relaxada depois da adrenalina de hoje, tá? Sempre. Obrigada, Diego. Agora são 7h27.